a su nombre y a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Trataré de ser claro y bien objetivo para que tú puedas salir de aquí hoy enriquecido de la palabra del Señor. Estoy convicto y seguro que la única manera de poder traer transformación en nuestra vida, en nuestro hogar, es a través de la palabra. Y estoy seguro que cuando la palabra te transforma, verdaderamente tú eres libre. Yo soy el primero, ¿qué es un segundo? ¿Cuántos quieren ser libres? Dice amén. Bueno, está muy bien todo el fuego, la presencia, la gloria, el movimiento, amén. Todo eso está lindo, pero yo entendí algo, que la única cosa que trae transformación en nuestra vida es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos trae vida y vida en abundancia. Por eso voy a tratar de enseñar algo aquí que hay muchos que se ha olvidado porque fue hablado en un principio. Y nosotros, ser humanos, tenemos el costumbre de olvidar de las cosas. Por eso Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Jesús habla de la cena para que nosotros podamos hacer memoria de Él. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se olvida de lo que Jesús ha hecho a 2000 años atrás en la cruz. Amén. Entonces hoy quiero traerte a la memoria lo que pasó en el principio. Hoy quiero hablar de la creación. Repita conmigo: creación. Amén. Hoy quiero hablar de un Dios criador, un Dios que cría todo lo que necesitamos. ¿Cuántos aquí necesitan algo? Dice amén. Pues quiero decirte algo, que hoy el Criador se manifestará en tu vida. Ay, se eu fosse usted, yo daba un gloria a Dios. Hoy el Criador se va a manifestar en su vida. ¿Cuánto lo cree? Todavía no estoy convencido. Hoy no es el pastor Alan ni la pastora Tatiana, es el Criador se va a manifestar en su vida. ¿Cuánto necesita que Dios críe algo a favor de tu vida? Entonces, una de las glorias que el hombre, pastora Blanca, no lo puede tomar para sí es criar. El hombre no puede criar. Dile a tu hermano que está a su lado: tú no puedes criar nada. Nosotros no podemos criar nada. Pregúntame, ¿por qué? Porque la creación es para la gloria de Dios. La única cosa que podemos hacer es formar. Porque si nosotros formamos, es porque algo ya existe. Ay, pastor, el hombre crió la cadera. No, el hombre formó la cadera. La cadera ya fue criada. Pregúntame cómo. Por la árvore. ¿Quién fue que crió la árvore? Dios crió la árvore. Pero el hombre formó la silla. Hello. Mira, entonces hoy quiero hablar del Criador. Porque hay personas aquí que necesitan algo que tiene que ser criado en tu vida. Puede ser una puerta, puede ser un trabajo, puede ser un hijo. Hello, ¿cadê las mujeres que quieren hijo? ¿Cuánto lo creen que Dios puede formar su hijo hoy? Personas que necesitan un órgano, porque hay gente que vive sin órgãos. ¿Cuánto lo sabía? ¿Sí o no? Hay médicos que hacen trasplante de órgãos. ¿Sí o no? Riñones, hígado. ¿Cuántos creen que Dios puede te dar un hígado nuevo hoy? Hay gente que ha bebido mucho y ha maltratado su hígado. Pero Dios te va a dar un nuevo. ¿Cuánto lo cree?
¿Cuánto lo cree? Un corazón nuevo. ¿Cuánto lo cree? La Biblia dice que Él es Criador. Entonces, iglesia, tenemos que entender algo. Que el Criador está aquí. Y si el Criador está aquí, prepárate, porque aquilo que te falta, Ele vai criar. Amém? Mira uma coisa. Vamos a ler Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. Hoje vamos falar do Criador. Mira lo que está escrito. Y Dios, el Señor, plantó un jardín en el oriente de ¿dónde? En Edén. Y allí puso ¿quién? El hombre que había. Ponga atención que el jardín no es do Éden. El jardim foi plantado no Éden. Amém? Há uma diferença. Foi plantado um jardim em Edém. Pero aqui está dizendo que o homem foi formado. Bueno, agora vamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: em el princípio, repita comigo, em el princípio, criou. Quem criou? Deus. Los cielos e lá. E o que mais? Repita comigo. Ponto. Às vezes nós seguimos sem dar um ponto final. Porque a Bíblia diz: em el princípio criou Deus el cielo e la tierra. Ponga atenção, pastora Tatiana, e te pergunto: ¿qué criou Deus primeiro? ¿El cielo o la tierra? ¿Ah? Não, com gana. ¿O quê? Oh, uma ofrenda de aplauso à igreja. Não se pode. Amém? Então, Deus sempre vai empezar por. Deus sempre vai empezar por. Deus sempre empieza a criar, Guilherme, por arriba, para depois trazer a la existência. Por isso a Bíblia diz: chama as coisas que não são como se fosse. É uma loucura, pero é assim. Então, o que quero tratar de ensinar-te, que primeiro é criado em la eternidade, para depois ser criado, formado em la terra. Quanto me está entendendo? Estou sendo claro? Então, tu tienes que arrebatar en el mundo espiritual lo que te corresponde. Tú no necesitas ver para creer. Tú tienes que creer sin ver. Amén. Porque la Biblia dice bien claro: en el principio crió Dios el cielo y la tierra. Dios, obrero Freude, siempre va a empezar por arriba. Deus nunca empieza por abaixo. Quando Jesus foi morto em la cruz, que passou com o velo? O velo se rompeu, pero foi de abaixo para arriba. Não foi de arriba para abaixo. ¿Por quê? Porque a salvação, Blanca, não viene de abaixo, viene. Não entenderam? Está entendendo que as coisas começam a ser criadas em el cielo e depois se formam na terra. Tu tienes que parar de caminhar por la vista, porque às vezes você está caminhando e não está vendo. E por isso entra a dúvida, por isso entra a incredulidade, por isso entra o desânimo, porque tu não está vendo. Pero é que tu não tens que ver, tu tens que crer. Porque é creendo que Ele se materializa e cria todo o que tu necessitas. Há gente que pensa
que não tem nada. Deixa eu te dizer uma coisa: em el nada, Deus faz. ¿Cuánto lo cree? Mira bem, ¿tú lo sabías que hasta el nada Dios lo crió? Eita, ahora la gente se fue la cabeza. Repita comigo: el nada crió Dios. Dios tuvo que criar el nada. ¿Para qué? Para ser glorificado. ¿Y cómo Dios ha hecho eso? Sencillo. Deus saiu do leste, ponga aí, Mateus. Deus saiu do leste, saiu do oeste, saiu do sul e se concentrou no norte. Se Deus vai para o norte, este, oeste e sul, se queda? Se queda? Como? Não, habla com ganas. Se queda? Solo não. Ponga atenção. Deus é. Se Deus sai do oeste, sai do sudeste e sai do oeste e se concentra no norte, o que sucede com essa área aqui? O que sucede? Repita comigo. Criou. Blanca, a ausência do nada é fora de Deus. Quando tu não tem a Deus, tu não tem nada. Quanto está entendendo ele criado hoje? Viste que até o nada ele cria. A pergunta é: há algo impossível para Deus? Há algo impossível para Deus? Pois então, ai pastor, como assim? Sim, olha só, te vou ler aqui algo interessante. Ponga atenção, bendito. Vamos allá. Isaías 14, 13. Ponga aí rapidamente. Isaías 14, 13. Decía en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas. ¿De quién? De Dios. Gobernaré desde el extremo norte. Ponga atención. ¿En dónde? En el monte de la reunión. Subiré a la cresta de la más alta nube. Seré semejante al Altísimo. El Altísimo se concentró en el norte. Ahora ponga atención en Salmos capítulo 8. Capítulo 8 no, Salmos capítulo 48, versículo 1. Vamos, necesito rapidez. Salmos capítulo 48, versículo 1 a 2. Dice: grande es quem? Es Senhor, y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro está su monte santo, hermoso colina. Es el gozo de toda la tierra. El monte Sión en extremo. Dile a tu hermano que Dios se concentró en el norte. Aleluya. Éxodo 15, 17. Vamos. Éxodo 15, 17. Éxodo 15, 17. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice amén. Dice assim, ponga aí. Ui. Éxodo 15, 17. Dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu, en el lugar de tu, que tú has, oh Jehová, en el santuário que tus manos, oh Jehová, han. Uau! Dile a tu hermano: Dios habita en el monte de norte. Por isso
que quero falar do Criador. Ele criou todo, porque a ausência de Deus é nada. Pero Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas. E ponga atenção em algo que diz aqui. E diz: em el princípio criou Deus os cielos e a terra. E dijo Deus: sea lá. Pero antes disse que a terra estava como? Desordenada e vazia. A pergunta é: lo que Deus cria é desordenado? Pero a Bíblia diz que é desordenada e... Pois vamos allá e vamos a ler lo que está escrito aqui. Isaías 45, 18. Ponga aí, Isaías 45, 18. Vamos a ver se a terra era desordenada e vazia. Diz assim: porque assim dijo Jehová, que criou que? Los cielos. E Ele é Deus, Ele que formou a terra, Ele que la hizo e lo compuso. Não la criou em vano, não la criou vazia, para que fuese habitada, criou eu, Jeová, e não há outro. Deus não criou vazia, Deus criou bem. Tudo que Deus hace, tudo que Deus cria bem. Pero a Bíblia diz que depois que criou Deus o cielo e a terra, diz as escrituras, ponto final. Aí se passou algo. Amém? E alguém apagado a luz. Porque a Bíblia diz que quando Deus termina de criar os cielos e a terra, Deus disse: haja luz. Sim ou não? Sim ou não? E depois diz: e dijo Deus que a luz era buena. Ponga atenção. Olha aqui, mira-me. Ponga atenção. A luz era buena. A pergunta te hago: Deus não sabia que a luz era buena? Pergunta a tu irmão que está a seu lado: Deus não lo sabia? Não, o que Deus está dizendo é que era bueno haver a luz de novo em la terra. ¿Por quê? Porque el hombre necesitaba. Entonces, por isso que a Bíblia diz que há ángeles de las tinieblas, pero também há ángel. Quem é o ángel de la tiniebla? Satanás. E por que ele é de la tiniebla? Porque ele apagou a luz. Dile a tu irmão que está ao seu lado: ele apagou a luz. Quem aqui vai apagar a luz aqui? Quem aqui vai? Pergunta a tu irmão: tu vai apagar a luz? Deixa a luz prendida, senão tu vai ser de la tiniebla. Que queres ser tu? De la luz ou de la tiniebla? Então, pero a luz que diz aqui, pastora Tatiana, não é a luz do sol, é a luz de sua glória. A luz que diz aqui não é o sol, porque o sol ha sido criado no versículo 14, se não me engano. Mira aí, em el versículo 14 foi criado o sol. Pero aqui, o que Deus está criando não é o sol, é o que saía de Deus saía sua glória. Por isso, em Apocalipse, ponga aí, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 11, diz assim: la cidade brilhava como resplandor de Deus, su brilho era como el de uma piedra preciosa, como diamante transparente, como el cristal. Que forte. Agora, mira o outro. Apocalipse 22, 5. Apocalipse
22, 5. E disse: ali, repita comigo, ali não haverá, vamos, ajuda-me. Ali não haverá, porque noite é tiniebla. Noite simboliza morte. Noite simboliza derrota, fracasso, tristeza, desânimo. Pero allí não haverá. Pero seguimos. E los que ali vivam não necessitará de quê? De luz de lâmpada, nem luz de sol. Por quê? Deus, el Senhor, les dará su luz e eles reinará por todos sempre. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Igreja, aí não vai haver tiniebla mais. Haverá a luz de Cristo. Ali é onde? Em la eternidade. Quando todos nós vamos partir desse lugar. Não pensa tu que tu vai viver por toda a vida, hein? Chegará até os 120 anos. A Bíblia diz que até os 120 anos, minha avó está completando agora em outubro 100 anos, Carlos. 100 anos de vida. Então, hasta os 120, o homem aguenta, né, obreiro Manuel? Pero já depois, outro vai para allá, outro vai para allá. Quantos vão a Jerusalém? Diz amém. Quantos vão para a cidade que Jesus tem preparado para nós eternamente? E Ele será a luz. Já não haverá noite, já não haverá tiniebla, já não haverá dolor, já não haverá choro, já não haverá sofrimento, senão ali viveremos com Ele eternamente. Ele vendrá. Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluia. Mira, dile a tu irmão que está a seu lado: tu não lo crees, pero ele vendrá. É que não se trata de tu crer ou não, ele vai vir ou sim. É como Deus. Se tu crê que Ele é Deus ou não, Ele sigue sendo Deus. Amém? Amém? Então, igreja, entendemos claramente que nosso Deus é um Deus El Shaddai, um Deus poderoso, um Deus que tem poder para criar todo o que necessita. Temos que entender algo, que quando Deus Ele se manifesta como Criador em nossa vida, temos que ser agradecidos. E esse é o problema de muitos dentro da igreja. Deus cria e nos bendice, e muitas das vezes não somos agradecidos. Por isso que eu queria que tu lesse Mateus capítulo 14, versículo 15, que disse: e quando anoiteceu, se acercaram a ele seus discípulos, dizendo: el lugar é deserto e a hora já passada. Despide a la multitud para que vaya por la aldeia e compre de comer. Pero Jesús le dijo: não tienes necessidade de irse, dale vosotros de comer. E eles disseram: não temos aqui senão 5 panes e 2 peces. E eles dijo: traémelo. Ponga atenção. Jesus em nenhum momento perguntou a eles se lhe faltava alguma coisa, porque Jesus já lo sabia, que eles já lo tinham. Então, o que o Senhor nos está ensinando? É que muitas das vezes nós não sabemos o que aportamos adentro, que já lo temos. Nós somos seres humanos criativos, por isso tu tens muitas ideias. O que passa é que as ideias não é resultado se tu não põe em ação.
Há muita gente que tem muitas ideias, pero não estão fazendo. Então, aqui eles tinham os 5 pães e os 2 peces, pero não valoraram, não deram graça, não entendiam que eles poderiam resolver o problema. E Jesus, sabendo aquilo, lo dijo: trágamelo. E Jesus, quando lo corre, os 5 pães e os 2 peces, a Bíblia diz que ele levanta e dá graças. Jesus em nenhum momento murmurou de los 5 pães e 2 peces, e tinha mais de 5.000 homens para alimentar. Podia dudar Jesus, pero Jesus sabia lo que portava. Jesus conhecia al Deus Criador. O problema da igreja é que estão desconhecendo al Deus Criador. E é uma das coisas que tu tens que sair daqui hoje, claro, é que seu Deus é Criador. Ele cria, Ele hace criar aquilo que tu necessitas. Amém? Então, eles nesse momento necessitavam de pães, necessitavam de peces. ¿Para quê? Para poder alimentar aquela multitud. Jesus, Deus, não tem problema com pouco. Por quê? Porque Ele é Criador, Ele cria. E Deus, Ele quer criar em ti aquilo que te falta hoje. Se há algo que te está faltando hoje, se tu lo crê, Ele vai fazer manifestar em sua vida. Pastor, necessito trabalho, necessito minha documentação, necessito meu filho, necessito casar-me, necessito que Deus me usa. Oye, deixa te dizer uma coisa: a Deus não tem problema de criar em ti aquilo que tu necessitas. Hoje o Criador se está manifestando em nossa vida. Hoje Ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, Adonai. Ele está aqui. Quanto lo crê? Então, se há algo que tu necessitas, Ele vai poder se manifestar. Ponga atenção em algo. A Bíblia diz em Juan, capítulo 20, versículo 19: al atardecer de aquele primeiro dia de la semana, estando reunidos os discípulos, a porta estava cerrada por temor a los judíos. Entrou Jesus e poniendo-se em meio de ellos, le dijo: la paz sea com vosotros. La pergunta é: la puerta estava vamos com gana, la puerta estava. E como Jesus passou? Como Jesus passou? A Bíblia diz que Jesus passou e disse: paz. Quantos aqui estão atribulados aqui, com medo? Se tu está com medo e atribulado, quero te dar uma boa notícia: tenha paz. Tenha paz, porque donde não há porta, Ele vai criar uma porta para ti. Não entenderam? Donde não há uma porta, Ele vai criar uma porta para ti. Qual é a porta que tu necessitas passar? Ele lo vai criar hoje. Hoje, empieza a chamar as coisas que não são como se fosse. Empieza a dizer: Senhor, abre esta porta, cria esta porta. Donde não há porta, Ele lo vai criar, porque para Ele nada é impossível. Quanto lo crê? Quanto lo crê? Aleluia. Dile a tu irmão que está a seu lado: não mire lo que te falta, creia solamente e tu verás a glória. Amém. Dá-lhe uma ofrenda de aplauso. Aleluia.
La pergunta é: Deus, quando criou o homem, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ponga aí. Gênesis 2, 7. Então Jeová Deus, que ele fez? Formou al homem del polvo de la tierra e soplou em su nariz aliento de vida, e foi el homem um ser vivente. Amém, igreja? Pero quero que tu entenda algo, que antes que o homem foi formado, ele foi criado em la eternidade. Pero es que não foi formado. Há muita gente que disse aí, e eu vou fazer uma pergunta para ver se a igreja sabe. Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? Vamos fazer uma coisa. Quem crê que é o homem, levanta a mão. A ver, vamos, levanta a mão. Quem crê que foi? E quem crê que foi a mulher, levanta a mão. E quem crê que foi os dois, levanta a mão. E tu que não levanta, está igual Pilatos, não abre, nem levanta, nem barra, nem faz nada. Vamos participar. Tu não veio aqui para se aburrir, tu veio aqui para pensar. Você não veio aqui para agradar seu papá, sua mamá, seus irmãos, seus pastores. Tu ha venido aqui a adquirir sabedoria. E sabedoria, há que dar tempo, há que sentar e há que escutar. E a escutar quem? A Deus. E de quem estamos falando? De Deus. E que está tendo tu? Sabedoria. E deixa eu te dizer uma coisa: a sabedoria não se compra, a sabedoria não se encontra em el cole, a sabedoria encontra em Deus, é de Ele. O homem não tem sabedoria. Amém? A sabedoria está escondida em Deus. Amém? ¿Quanto lo crê? Então, quem estava falando mesmo? Ah, vale, já entendi. Mira, ponga atenção. Não, é que eu fui para o outro lado porque o Espírito Santo me falou algo aqui que... Pero bueno, ponga atenção agora. Então, criou primeiro o homem ou a mulher? Homem ou mulher? Homem. Repita comigo. Não. Deus criou os dois. Deus criou os dois. Formou o homem primeiro, pero criou os dois. Porque a Bíblia diz: criou Deus o homem e a mulher. Amém? Pero formou depois. Sim ou não? Ou tu crê que Deus não sabia que não era bueno que o homem vivera solo? Deus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? É que há muita gente, pastora Tatiana, que disse que o homem foi criado primeiro para que a mulher não opinasse nada. Pero há outros que dizem que o homem foi criado primeiro porque foi só o rascunho, a perfeição foi a mulher. Quanto lo crê? Quanto lo crê? As mulheres gostaram, não? Bueno, pero resultado da história, Deus criou os dois ao mesmo tempo. Amém? Pero Deus criou primeiro em la eternidade e depois traiu a la existência. E é isso que quero que vocês entendam hoje, que vocês creiam que nosso Deus é um Deus criador, é um Deus que cria todo o que necessitamos. E se tu has entrado por essa porta aqui hoje, necessitando de algo, quero dizer-te algo: Ele lo vai criar. Ele lo vai criar. Por quê? Porque nosso Deus criador, Ele cria todo o que nós necessitamos. Por quê, pastor Alan? Porque a glória é para Ele. Nada vai quitar sua glória. Ele tem que ser adorado por todo, porque Ele é o Deus criador. A Bíblia diz que Ele criou o cielo
e la tierra. Ele criou todas as coisas. Para que tu veja como Deus é tão bom e misericordioso. Ele criou todas as coisas para depois poner el hombre en el Edén, aí en el jardim. Deus ha dejado tudo hecho para que nós pudéssemos desfrutar de sua criação. O que toca a mim e a ti é crer que Ele é o Criador. Tu não necessitas nada mais. Não deixa que o diabo te engane. Amém? Creyendo que tu necessitas de algo. Não, tu lo que necessitas é de Deus. Porque o agujero que o homem tem, só Deus pode llenar. ¿Por quê, pastor Alan? Porque Deus puso la eternidad dentro del hombre. ¿Tú lo sabías disso? La eternidad de Dios está dentro de ti. Y lo único que puede llenar esa eternidad es Dios. No hay otro. Déjame dizer uma coisa. Nosotros tenemos que entender algo. A Bíblia diz assim, ponga atenção agora. E dijo o Senhor: en el principio crió Dios el cielo y la tierra. Estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz do abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y viu Dios que la luz era buena, y separó el día de la luz de la tiniebla. E llamó Deus la luz de dia e la tiniebla llamó noite. E foi al de la mañana dia. E logo dijo Deus: haga expansão. Ponga atenção. E logo dijo Deus: haga expansão em meio de las aguas. E separa de las aguas de la água. E hizo Deus la expansão. Ponga atenção. Quando Deus está criando todo, dice en el principio, crió Dios el cielo y la tierra. Cuando habla cielo, habla o qué? Cielos está en plural. ¿Sí o no? Cielo no está en singular, está en plural. Entonces, ¿cuántos cielos hay? Repita conmigo, 3 cielos. ¿Cuáles son los 3 cielos, pastor Alan? El cielo que nosotros vemos, amén, que es donde están los pájaros y los aviones. ¿Cómo llegamos ahí? Con los aviones, ¿sí o no? No primeiro cielo, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí ya viajó de avión? Entonces, en el primeiro cielo, la Volín nos leva ahí, ¿sí o no? Y en el segundo cielo, ¿quién nos leva ahí? ¿Quién? Repita conmigo, la NASA. NASA, leva dónde? Na luna, nesses lugares aí, sabe onde é, não? Aí você vai com o gate, sim ou não? Aí leva a NASA. Pero, al terceiro cielo, só Jesus pode levar-nos. Só Jesus pode levar. Por que, pastor Alan? Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada llega al Padre senão por mim. Ele é o Criador para chegar e volver al Padre. É solamente por meio de Jesus. Ele criou o caminho para que nós volvesse al princípio. Viste que hasta a nosso regresso al Padre, Jesús, Dios Todopoderoso, lo creó un camino. ¿Cuánto lo cree? Entonces, tenemos que entender algo, que nosso Deus é um Deus criador. E não somente isso, eu quero dizer-te algo, que Ele depositou dentro de ti o Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos aqueles que han aceptado a Cristo. E se o Espírito Santo está conosco, nós temos a habilidade, o poder de criar coisas. Por isso somos criativos.
Pero hay mucha gente que desvaloriza isso. Pero sin embargo, la tierra não desvaloriza. Porque Deus, quando habla com a terra se multiplica. Sim ou não? Se tu lês os versículos, quando Deus habla com a terra tem que multiplicar. E se a terra faz o trabalho que Deus está mandando, por que nós, que somos imagem e semelhança de Deus, não podemos fazer? O Criador falou a la terra, multiplica. E isso, pastora Tatiana, depois de um dilúvio, a terra seguiu. Depois de um dilúvio, depois de um caos, depois de uma depressão, depois de um divórcio, depois de um problema, depois de uma quebra, depois que não tinha nada no bolsillo, a quem Deus está falando aqui? Ela multiplica, assim Deus vai fazer com sua vida. Aunque te ha quebrado, aunque te ha arruinado, aunque te ha destruído, deixa eu te dizer uma coisa: tu tienes dentro de ti o Espírito Santo, ele que vai restituir todo lo que tu havia perdido, se solamente tu crê hoje em el Deus Criador. Su marido volverá, sua esposa volverá, seus filhos volverá, seu ministério volverá. Quantos estão crendo aqui? Sua casa própria volverá, seu emprego volverá, sua economia volverá, porque dentro de ti está o Espírito Santo. Não há caos, não há problema, não há Covid, não há ruína, não há divórcio, não há nada que não vai deixar tu prosperar, porque quem habita dentro de nós é o mais grande, o Criador, o Deus do cielo e da terra, o Todo-Poderoso. Aleluia. Se ponga-te de pé em nome de Jesus. A terra produz. Aleluia. E termino com esse versículo que a pastora falou no final. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. 1:9. Que diz aí? Vamos ler todo junto. 1, 2, 3. Mi Deus, pois, suplirá mais uma vez. Calma, espera. Calma. 1, 2, 3. Uma coisa? Uma coisa? Quantas coisas? Que é todo? Que é todo? Todo é todo. Cerra tus olhos. Que te hace falta? Que te hace falta? El Creador lo va a traer la existência, se tu lo crees. Aí donde tu está, aí donde tu está, necessita sanidade. Ele será Jeová Rafa, Deus sanador. La medicina que los hombres no lo tienen, Ele tiene para ti. No tiene, su economia está baja, te está faltando, não está podendo alcançar tus objetivos, não lo tiene. El Señor te manda decirte: yo soy Jehová Jireh, Dios provedor. Ele se vai manifestar como provedor em sua vida hoje. Em nome de Jesus. Toda miséria, toda pobreza, toda ruína, todo fracasso, eu declaro que sairá daqui hoje produzindo
dará frutos em abundância. Muitos comerá de tus frutos, e emprestará a muitos, e nunca mais correrá emprestado. Eu profetizo em nome de Jesus. Ideias del cielo, ideias de lo eterno, para que tu tenha para avançar. Assim como Deus deu uma ideia a Noé, e Noé salvou sua casa, assim Deus vai fazer. Busca em el secreto lo que está no mundo espiritual, em el terceiro cielo. Pastor, como busco? Orando, clamando, adorando, lendo sua palavra. Deus quer entregar coisas a los hijos. Há hijos aqui que não está tendo porque não ha pedido al Criador, ha dudado del Criador. Hoje Ele te ha trago aqui para dizer-te a ti e a mim: eu sou el Criador, eu sou lo que sou. Moisés dijo a Deus: quem eu digo que tu és? E Deus dijo: dile a Faraó que eu sou todo lo que tu necessitas. Recíbalo. Recíbalo. Reciba